A gente trouxe que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a sua defesa, disse que informou o Supremo Tribunal Federal que retomaria ali com aquela lista de visitas ao ex-presidente, porque o prazo de 30 dias da proibição de visitas tinha expirado. E agora nós temos, então, decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele autoriza visitas de Carlos e Jair Renan. É importante a gente trazer, né? O Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, os dois filhos estão autorizados. Vale a gente trazer aqui que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele manteve a proibição da presença de Flávio Bolsonaro até a casa de Jair Bolsonaro. Flávio, além de filho, é um dos advogados do ex-presidente. Com isso, ele continua proibido. O ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou, então, que Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro voltem a visitar o ex-presidente que está em prisão domiciliar. A decisão, ela acaba atendendo, então, ao pedido que foi feito pela defesa do ex-presidente, que quando acabou, então, a suspensão do prazo de 30 dias por conta de desobediência a medidas cautelares. Flávio Bolsonaro, reforçando, ele está proibido de visitar o pai até depois do primeiro turno das eleições deste ano, seguindo então aí a questão envolvendo o fato dele ser candidato à presidência da República. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte, que as visitas devem ocorrer nas mesmas condições e medidas de segurança anteriormente fixadas. Ainda proibido encontros com finalidade político-eleitoral e a divulgação de manifestos políticos eleitorais. Vamos lá para o que disse o ministro Alexandre de Moraes, abre aspas. Um eventual descumprimento poderá ensejar a imediata reavaliação do benefício concedido com a adoção de medidas mais gravosas, inclusive a reversão da prisão domiciliar humanitária em regime fechado, foi o que disse, então, o ministro Alexandre de Moraes. O que nós já temos aqui também de atualização é que a gente entrando em contato com o Partido Liberal ali, eles informaram que vai solicitar, né, ao ministro Alexandre de Moraes, que o irmão de Michele, ele seja o responsável pela supervisão de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. A gente lembra que Michele Bolsonaro, ela é candidata pelo Distrito Federal a uma vaga lá no Senado. Dessa forma, o PL vai pedir, então, que quem venha assumir a responsabilidade pelo ex-presidente enquanto ele estiver em prisão domiciliar seja o irmão de Michele, para que ela possa cumprir a sua agenda eleitoral. Mas neste momento nós temos então aí a decisão do ministro Alexandre de Moraes autorizando aí, além de médicos, né, que já fazem essa visita ao ex-presidente, autorizando as visitas de Carlos e Jair Renan a Jair Bolsonaro, a Jair Bolsonaro. Então, eles vão poder fazer essas visitas, mas vale destacar, né, que a importância, né, deles seguirem estritamente o que foi definido pelo ministro Alexandre de Moraes nas condições que foram, então, impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu tô com a decisão aqui no celular, por isso que às vezes a gente baixa a cabeça aqui para poder ler, que ele traz, né, que foram as condições que foram fixadas ali para que ele possa, então, ter essas visitas. E qualquer descumprimento, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fica condicionado a voltar ao regime fechado. A gente lembra que Jair Bolsonaro, ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por conta ali da trama golpista. Ele teria liderado a trama golpista em 2023. Ele primeiro começou a cumprir essa prisão na superintendência, depois foi encaminhado para o presídio federal, que fica aqui no complexo da Papuda, e depois, por conta das suas condições de saúde, foi transferido para a sua casa, primeiro ali num prazo de 90 dias e depois o ministro Alexandre de Moraes acabou estendendo aí por um prazo indefinido. E agora, então, voltam essas visitas. Lembrando que Flávio Bolsonaro continua proibido de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é com essa que o Agora Metro